Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, uma rápida referência à reunião da Comissão Especial do Impeachment, que se reúne no dia de amanhã para ouvir os técnicos do Senado responsáveis pela perícia técnica encomendada pela comissão. É evidente que nós temos a convicção de que essa perícia é a conclusão que retiramos desse trabalho. A perícia confirma a existência do crime de responsabilidade. E, obviamente, aos julgadores cabem a definição de quem é responsável pelo crime praticado. Não temos nenhuma dúvida, obviamente, que quem preside o país é responsável pelos atos praticados por aqueles que nomeia e, obviamente, agem em seu nome, sobretudo quando há o alerta, como ocorreu através de técnicos qualificados do Tesouro Nacional, que revelaram a existência de irregularidades há 2 anos e meio, já, portanto, 2 anos e meio antes de iniciarmos esse processo de impeachment. Esses técnicos afirmaram que existia à época a prática de irregularidades que deveriam ser contidas pela Presidência da República, não foram. Alegaram que se transformariam em esqueletos que seriam expostos diante da nação, e esses esqueletos estão sendo hoje responsáveis por um processo de impeachment. Portanto, esta é a nossa convicção. Ela não se alterou durante os debates travados nesta comissão. O posicionamento adotado quanto à admissibilidade do processo de impeachment é mantido e, obviamente, será preservado até o dia do julgamento definitivo. Mas hoje, senhor presidente, quero abordar o assunto que a imprensa divulgou relativamente a uma pauta que seria submetida ao Senado Federal nos próximos dias, com pontos positivos, extremamente positivos, entre esses aqueles que dizem respeito à redução de gastos correntes no momento de crise brutal que assola o país. É óbvio que isso é urgente, é matéria urgente. Portanto, em relação a esse tema, devemos atropelar para ganhar celeridade e promover redução de despesas que são imprescindíveis para que o país recupere a sua capacidade de investir. Mas há itens negativos nessa pauta. Entre eles, me refiro ao projeto sobre abuso de autoridade. Não que não devemos discutir esse tema. Devemos discutir no momento adequado. Acho imprudente colocar em debate esse tema quando as autoridades judiciárias estão envolvidas na maior investigação da história brasileira, com a Operação Lava Jato à frente, investigações que revelam fatos estarrecedores, que sacodem o país e promovem uma indignação alargada em todas as camadas da sociedade brasileira. Discutir abuso de autoridade nesse momento certamente é colocar em dúvida o propósito, já que há aqueles que interpretarão como sinais de que queremos comprometer a Operação Lava Jato. Portanto, esse debate fica prejudicado, porque eventualmente é possível aprimorar a legislação. Mas certamente, numa hora como esta, a conclusão será de que o objetivo é outro, não o do aprimoramento da legislação, mas o do seu comprometimento exatamente para combater autoridades judiciárias que se esforçam para revelar ao país as suas mazelas, os crimes praticados, na esperança de virar esta página e promover uma grande limpeza ética no Brasil. Nós temos que discutir esse assunto, sim, mas depois. Esse é o momento da experiência rica. Certamente, depois da Operação Lava Jato, nós teremos mais informações, mais experiência, mais sugestões,
certamente ideias inteligentes para o aprimoramento da nossa legislação, não só em relação a essa questão pontual, específica, mas em relação à legislação penal de modo geral. Nós temos que dar um salto de qualidade em matéria de legislação. E o Senado, até de uns tempos para cá, tem adotado um expediente inteligente, que é de convocar especialistas em cada área para discutir pré-projetos que possam ser submetidos em seguida à deliberação da Casa. Tivemos isso em várias oportunidades, sobretudo quando discutimos os códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. Especialistas foram convocados para contribuição inteligente e útil ao Senado, porque muitas vezes somos acusados de legislarmos mal. Sempre há essa acusação. O Congresso legisla mal. Então, a busca dessa parceria, senador Jorge Viana, é uma iniciativa inteligente de constituir comissões integradas por especialistas e, obviamente, senadores, para um debate preliminar que ofereça uma pré-proposta a ser debatida no Senado Federal. E esse é o caso. Uma legislação que diga respeito a abuso de autoridade, a delação premiada. Obviamente, nós estamos adquirindo uma enorme experiência nesse momento no país. E estaremos mais preparados para esse debate e, sobretudo, para o aprimoramento da legislação quando superarmos essa etapa. Essa proposta, que é de 2009, havia sido arquivada na Câmara dos Deputados e agora é retomada pelo Senado. Um projeto que define crimes de autoridade cometidos por integrantes da administração pública, servidor da União, Estados e municípios, dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. A punição seria uma ação penal com a possibilidade de indenização de danos e perda do cargo. Portanto, esse texto tinha sido arquivado na Câmara e agora é retomado. O projeto quer proibir, por exemplo, o uso de algemas ou de qualquer outro objeto que tolha a locomoção quando não houver resistência à prisão. Além disso, considera crime de abuso de autoridade constranger alguém sob ameaça de prisão e depor sobre os fatos que possam incriminá-lo e ofender a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem da pessoa indiciada em inquérito policial. Imagine a aprovação de um dispositivo dessa natureza nesse momento, o que possibilitaria de interpretações as mais variadas. Certamente, a primeira interpretação é que se deseja explodir a Operação Lava Jato, impedir que a Operação Lava Jato alcance os seus objetivos. E nós não podemos, de forma alguma, compactuar com uma tentativa dessa natureza, ou mesmo com uma interpretação dessa natureza. A proposta ainda evita grampos sem autorização, como os surgidos na delação do ex-presidente da Transpetro. O texto diz que é crime promover interceptação telefônica ou escuta ambiental sem autorização judicial ou fora das demais condições, critérios e prazos fixados no mandato judicial, atingindo a situação de terceiros e não incluídos no processo judicial ou inquérito. Sem dúvida, são questões que devem ser debatidas. É responsabilidade do Congresso Nacional aprimorar a legislação, valendo-se desta experiência, eu repito, rica, que estamos obtendo com as investigações judiciárias em curso. E certamente a Operação Lava Jato é irresistível, intocável e chegará aos seus objetivos finais. E depois disso, teremos tempo hábil para debater de forma democrática e ampla, consultando especialistas para a elaboração de uma legislação competente. Repito, considero imprudente colocar essa questão em debate nesse momento no Senado Federal.